Turn in your Bibles to Genesis chapter 1. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1. Is Diego still here? O Diego ele está aqui. If you have that pad that'd be very helpful. Você poderia trazer Genesis chapter 1 and verse 26. em Gênesis capítulo 1 e o verso 26. And God said, E disse Deus: let us make man in our image, façamos o homem à nossa imagem, after our likeness, conforme a nossa semelhança, and let them have dominion over the fish of the e sea, domine sobre os peixes do mar, and over the fowl of the air, e sobre as aves dos céus, over the cattle and over all the earth, e sobre o gado e sobre toda a terra, and upon every creeping thing that creeps upon the e earth. sobre todo o réptil que se move sobre a terra. So when God made man, Então, quando Deus criou o homem, He made us to be the kings of this planet. Ele nos fez para sermos os reis desse planeta. At the same time, He made us responsible. Ao mesmo tempo, Ele nos fez responsáveis. So it hurts my feelings Então, machuca os meus sentimentos when I'm driving in here que quando eu estou dirigindo para cá and about 1 mile away, e cerca de 1 milha de distância, I see against a fence a lot of trash. eu vejo perto da cerca Garbage, muitos lixos. We are responsible people. Nós somos pessoas responsáveis. God never gives authority without responsibility. Deus nunca dá autoridade sem ter responsabilidade. Verse 29. Olha o verso 29. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, which is upon the face of all the earth, que está sobre a face de toda a terra, and every tree, e toda a árvore, in which is the fruit of a tree yielding seed. em que há fruto que dê semente, To you it shall be for meat. ser-vos-á para mantimento. So there's the first diet for man. Aqui está a primeira responsabilidade do homem. Fruits, grains, and nuts. A primeira dieta do homem, que é, na verdade, frutas, Grains and nuts. grãos e também nozes. The animals had to eat something. Os animais tinham que comer algo também. So in verse 30, Veja o verso 30. God gives them grass and vegetables and such things. Aqui diz que Deus dá para eles a erva verde, seria para mantimento, né? When God gave this diet to Adam and Eve, Então, quando Deus deu essa dieta para Adão e Eva, some things were different. algumas coisas eram diferentes. There were no thorns, Não tinha espinhos, no sweat, não tinha suor, no biting insects. não tinha mosquitos mordendo, No one was getting cut ninguém se cortava, or needing to fix a broken bone and needing to have a bone healed. ok, ninguém precisava curar uma fratura, There was no cancer. não tinha câncer. In fact, ladies, the skin would never get wrinkled. E, senhoras, a pele nunca ficaria enrugada. And men, you would never lose your hair. E os homens não perderiam o cabelo. It was very different. Era bem diferente. As long as they would eat from the tree of life, Contanto que eles comessem da árvore da vida, there would be no degeneration of the human body. não haveria degeneração do corpo humano. When you get to chapter 3, Quando nós vamos para o capítulo 3, of course you know about the fall. é claro que você sabe sobre a queda do homem. Before Adam and Eve leave the garden, Antes de Adão e Eva deixarem o jardim do Éden, God speaks to them. Deus fala com eles. Let's look down at verse 17. Vamos dar uma olhada no verso 17. And unto Adam he said, Ele diz assim: E Adão disse: because you have listened to the voice of your wife, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, and have eaten of the tree which I commanded you, saying, you shall not eat of e it, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela,
Cursed is the ground for your sake. Maldita é a terra por causa de ti. In sorrow you shall eat of it all the days of your life. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Eat of the ground. Comer, It's like that. Cursed is the ground, and you shall eat of it. Has you got the same idea? ok. Where it refers to the ground. Então aqui deixa claro que o solo seria amaldiçoado e comeríamos dele. Verse 18. Então veja o verso 18. Thorns and thistles it will bring forth to you, Espinhos e cardos também te produzirá, and you shall eat the herb of the field. e comerás a erva do campo. Do you know this is the same diet that God gave to the animals? Veja que essa é a mesma dieta que Deus havia dado aos animais. Not exactly the same, Não necessariamente a mesma, ou completamente a mesma. but the Hebrew word is the same. Mas a palavra hebraica é a mesma, The herbs. as ervas. So we don't eat grass, Nós não comemos grama ou mato, ervas, but some of us eat bamboo. mas alguns de nós, seres humanos, comemos bambus. It's a grass. É um tipo de erva. Nebuchadnezzar ate grass for a while, Nabucodonosor também comeu a erva do campo por um tempo de sua vida. but we prefer other herbs and we digest them better. Mas nós preferimos outros tipos de ervas que faz a digestão melhor para nós. Then in verse 22 through 24, Então, a partir do verso 22 ao 24, man is expelled from the Garden of Eden. o homem é expulso do jardim do Éden. So everything we've read so far happened in the Garden of Eden. Então, tudo que nós lemos até agora aconteceu dentro do jardim do Éden. There was a change made in man's diet. Houve uma mudança que aconteceu na dieta do homem. Why? Por quê? Because man began to degenerate. Porque o homem começou a se degenerar. When you break a bone, Quando você fratura um osso, your body needs more calcium than average to repair that bone. o seu corpo precisa de mais cálcio do que antes para reparar aquele osso. Your blood cells live about 100 days. As suas células do sangue que vivem cerca de 100 dias, To rebuild them takes protein. para reconstruí-los exigirá mais proteínas. What I'm trying to illustrate O que eu estou tentando ilustrar is that when you have degeneration, é que quando nós temos degeneração, you have different nutritional needs. nós temos necessidades nutricionais diferentes. And since there are thorns and thistles, Visto que há espinhos e cardos, then God understood that we were going to have scrapes and scratches. e Deus entendeu que teríamos arranhões e seríamos feridos, So he gave us a diet that matched our needs. e Ele nos deu uma dieta que iria resolver as nossas necessidades. You probably don't like to translate on the fly. But when you look in Ellen White's writings, Quando nós olhamos para os escritos da irmã White in what she says about the original e o diet, que ela fala sobre a dieta original, some of the statements you find in Counsels and Diets and Foods, algumas das citações está em Conselhos sobre Regime Alimentar. you can find in fuller context in other books. E você pode achar o contexto mais amplo em outras literaturas dela. I want to read to you from her. Eu vou ler uma de suas Are you comfortable to citações. translate this as we go? Just go step by step. Just Okay. a phrase and then I translate. In order to know what are the best foods, Para nós sabermos quais são os melhores alimentos, we must study God's original plan for nós man's temos diet. que estudar o plano original de Deus para o homem a respeito da dieta. He who created man and who understands his needs Aquele que criou o homem e compreende suas necessidades, appointed Adam his food. deu para Adão a sua alimentação. Let's stop there for a minute. Vamos parar por aqui e meditar. God is the one who made Adam.
Deus foi quem criou Adão. So he knows what he needs. E ele sabe o que Adão precisa. And that's what he gave him to eat. E ele deu a alimentação de Adão. Behold, he said, E aí continua dizendo, eis, ele diz, I have given you every herb yielding seed, and every tree which is in the fruit of a tree yielding seed. eu vos tenho dado toda a erva que dê semente e toda árvore que dá fruto, To you it shall be for food. que dá semente, e para vós ser-vos-á para mantimento. Upon leaving Eden to gain his livelihood by tilling the earth under the curse of sin, E ao deixar o Éden para ganhar a sua vida cultivando o solo sobre a condenação ou a maldição do pecado, man received permission to eat also the herb of the field. o homem recebeu permissão para comer a erva do campo. Grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. E aí diz, grãos, frutas, nozes e verduras constituem a dieta escolhida para nós por nosso Criador. These foods, prepared in as simple and natural a manner as possible, Estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível are the most healthful and nourishing. são os mais saudáveis e nutritivos. They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect Eles comunicam força, um poder para se manter e dar vigor ao intelecto, that we do not get by a more complex and stimulating da diet. qual nós não podemos obter com uma dieta mais complexa e estimulante. Reference, What is the year of this quotation? it doesn't say the year, Aqui não diz o ano. Eu poderia ver um outro but let me talk momento. about this idea for a minute. Are you the one Mas- that asked, or was it someone else? Yes, he was the one. Mas Yeah. vamos falar sobre esse texto por agora. Ellen White saw the same idea many times in her life. She saw the same idea many times. Ela viu a mesma ideia, o mesmo conceito muitas vezes em sua vida. It wasn't like just one time. Não foi somente uma vez que ela escreveu sobre isso. When she was promoting a vegetarian diet, Quando ela promovia uma dieta vegetariana, when the issue was eating flesh meat or not eating flesh meat, quando a questão realmente era comer ou não comer carne de animais, in the context of that controversy, no contexto desta controvérsia, the no meat diet is the original diet. a dieta sem carne é o que ela refere a ser a dieta original. And she often referred to that as the original diet. E frequentemente ela se refere a essa dieta sem carne como sendo a dieta original. But to read into those statements Mas ler nestas citações and to infer that we should not eat vegetables, e deduzir que não podemos comer verduras, when Ellen White says many times quando ela diz muitas vezes that vegetables are part of the best diet, que vegetais faz parte da melhor dieta, that is not good sense. não é um bom senso. We should never take a plain statement Nós nunca deveríamos pegar uma citação clara and try to find a way around it. e tentar encontrar o caminho de escape, vamos dizer assim, ou esticar, vamos dizer assim, a interpretação. And what we infer E o que nós inferimos is not worth anything compared to what a prophet says. não é válido em nada em relação ao que o profeta quis dizer. But let me illustrate. Deixa eu ilustrar isso. The Bible says A Bíblia diz that God loves a cheerful giver. que Deus ama o doador contente, aquele que doa com contentamento. So what if I think about it? What if I'm thinking about this verse? E suponhamos que eu estou pensando sobre esse verso. What does God feel about someone who gives without cheerfulness? O que será que Deus pensa sobre uma pessoa que doa sem contentamento no coração? Maybe God doesn't love him. Talvez Deus não ama aquela pessoa.
The verse doesn't say that. O verso não diz isso. What the verse says is true. O que o verso diz é verdade. But what I infer from the verse may not be true at all. Mas a minha inferência sobre o verso pode ser uma mentira, não pode não ser verdade. Let me say something else. Deixa eu acrescentar algo. Frequentemente, we end up with false ideas of duty nós chegamos a falsas conclusões de deveres because of superficial research. por causa de pesquisas superficiais. When I say superficial, Quando eu falo superficiais, I mean when you take an idea, eu quero dizer, você pega uma ideia maybe there are 100 statements about this idea in the prophetic writings, e talvez existam mais de 100 citações dentro da inspiração sobre o tema. maybe you could put these 100 statements into a line, E talvez você consiga colocar essas 100 citações em uma linha, from the ones that seem most extreme on one to the ones who seem most extreme on the other. e aí você coloca aquelas que parecem ser mais extremas para um lado e aquelas que parecem ser mais extremas para o outro lado. It is superficial to pick one end or the other and pretend this is what the prophet teaches. É, na verdade, superficial pegar um aparente extremo e o outro aparente extremo e concluir o que o profeta ensina. We need to take all that is written. Nós precisamos tomar tudo o que está revelado. So today, Então hoje, on this computer, neste computador, I looked up original diet. eu procurei a dieta original. You know, in the first 10 statements, E as 10 primeiras citações there was enough information tinha informações o suficiente to settle this question. de realmente resolver essa questão. When Ellen White said that we should go back to the original diet, Quando ela diz que nós devemos voltar à dieta original, she said on the very same page that we should not eat flesh meat. ela diz na mesma página que nós não devemos comer carne. This was several times written. Isto foi escrito várias vezes. I'm going to say this one more time. Eu vou dizer isso uma vez mais. I'm glad this issue has come up in Brazil Eu estou feliz que essa questão because there surgiu aqui no Brasil. will be many other issues like it that will come up. Porque aparecerão muitas questões semelhantes aqui no Brasil a esta. Issues where people take a statement or 2 or 3 statements Questões quando pessoas pegam duas ou três citações and they understand these in such a way as to contradict other statements. e eles compreendem essas 3 citações como contradizendo muitas outras. Does Ellen White talk about those who will be translated what they will eat? Does Ellen White talk about those who will be translated what their diet will be like? A irmã White, por acaso, fala sobre a dieta daqueles que serão transladados? She does. Ela fala. She says they will not eat flesh meat. Ela diz que eles não comerão carne. Let me go a step further. Deixa eu ir um passo mais adiante. In the days of Jesus, Nos dias de Jesus, there were people who really wanted to obey the 10 commandments. haviam pessoas que realmente queriam obedecer os 10 They mandamentos. wanted to keep the Sabbath. Eles queriam guardar o sábado. It was very important to them. Era muito importante para eles. So the way they did it Então a maneira que eles fizeram, is they tried to protect the Sabbath eles tentaram proteger o sábado by making human rules. e começaram a fazer regras humanas, preceitos humanos. They made guidelines for how to live E eles fizeram essa guia, esses padrões para como viver by things they inferred from the prophets. De coisas que eles inferiram dos escritos dos profetas. Those were the Pharisees. Estes eram os fariseus. And when Jesus came, E quando Jesus veio, he ignored those human-made rules. ele ignorou essas leis, esses preceitos humanos. Now let me ask you, Agora deixa eu perguntar para vocês. when Ellen White speaks to us as a church, Quando a irmã White fala a nós, does she na igreja, ever tell us that we should stop eating vegetables? ela fala que nós diretamente devemos deixar de comer as verduras? Anyone know? Alguém If conhece she uma did say it, citação? it would be kind of strange.
I'm sorry. If she'd said it, it would be kind of strange. It would be odd. Se ela teria dito, seria algo estranho. Because we just read that they're part of the best diet. Porque nós acabamos de ler que faz parte da dieta original. As Ellen White went through, Da melhor dieta. as Ellen White went through her life, Ao a irmã White passar a sua vida, God revealed to her more and more about his plan for health. ela revelou mais e mais o seu plano para a saúde. But never did a revelation contradict a previous revelation. Nunca uma revelação contradiz uma revelação anterior. What Ellen White says about eggs is still true. O que ela falou sobre ovos ainda é verdade hoje. What she says about pepper is still true. O que ela falou sobre pimentas ainda é verdade. Her counsels from the beginning to end built on each other without contradiction. Seus conselhos do início ao fim construíam-se um ao outro sem contradizer, sem desfazer o anterior. If you take the Bible Se você pegar a Bíblia and you're a very stubborn person, e você é uma pessoa bem teimosa, you can end up with some false ideas. você pode concluir algumas ideias falsas. If you start with Luke 16, Se você começar com Lucas 16, that's the rich man and Lazarus. ali fala do homem rico e de Lázaro. You might say that heaven and hell are very close to each other. Você vai concluir que o inferno e o céu é muito próximo um do outro. And if someone contradicts you, E se alguém contradizer você, you might say, but Luke 16 says, você vai dizer, mas Lucas 16 diz assim. if they show you other verses, E se eles mostrarem outros if they versículos show you that the two resurrections are 1,000 years apart, que mostram que as duas ressurreições têm you might uma say, distância de 1000 anos, you might say, uma separação de 1000 anos, você poderá argumentar, I stand on the Bible. mas eu estou fundamentado na Luke Bíblia. 16, Lucas 16, I know. eu sei. The problem with you O problema com essa postura is that the Bible has many chapters, é que a Bíblia tem muitos capítulos, not just Luke 16. não somente Lucas 16. And it's only when you take what is written as a whole E somente quando você toma em consideração o que foi escrito como um todo, that you get a proper idea. você pode ter uma ideia apropriada. When Diego was speaking this morning, Quando o Diego estava palestrando essa manhã and in previous days, e nos dias anteriores, he talked about what Ellen White says about homeschooling children. ele falou que a irmã White escreveu sobre homeschooling Maybe what she says about playing ball with the children. e também sobre jogar bola com a criança. Maybe if he had had more time, he could have talked about what she says about photographs. Talvez, se ele tivesse mais tempo, ele poderia ter falado sobre fotografias. I've met extremists on every one of these points. I'm sorry. I've met extremists on Eu every one of já these points. encontrei extremistas em cada um desses pontos, But I don't think they have any excuse. mas eu não acho que eles estão desculpados. Because if you spend just 2 hours to study what she says about homeschooling, Porque se você gastar 2 horas para estudar o que ela diz sobre educação no lar, you will get a broad picture that will not lead you to the extreme. você terá uma visão mais ampla que não permitirá você ir a extremos. And if you spend only a few hours studying about what she says about pictures, Mas, ou melhor dizendo, se você gastar 2 horas estudando o que ela fala sobre pinturas e fotos, you will find a balanced picture right in the writings. você vai encontrar uma perspectiva equilibrada nos escritos. Ellen White's writings are even less extreme than the Bible. Os escritos da irmã White eu considero menos extremo do que a Bíblia. All I mean by that O que eu quero dizer com isso is that the Bible was written in Greek and Hebrew é que a Bíblia é escrita em hebraico e também grego, a long time ago. muitos anos atrás. It's harder for us to figure out exactly what some of the verses mean. É muito difícil nós realmente determinarmos o que alguns dos versos dizem. So I'm debating whether or not to ask you if you have questions. Então eu gostaria de perguntar se vocês têm perguntas. Does not mine. Na igreja do IASP,
existe uma pessoa In a church, particular que church in Brazil, there is a person, tem pregado há muito tempo a dieta original. he believes in the É original uma pessoa que eu diet, admiro muito, not uma to pessoa be bem forceful. ativa. I admire him E- very much. He's very active in the church. E esse conceito tomou uma proporção grande na igreja e o pastor resolveu fazer um grupo de estudos. Big issue in the church, and the pastor decided to do a 5 study. pessoas da área de teologia, 5 incluindo o professor de hebraico, etc. E 5 pessoas na área de saúde, specialists and also 4 médicos e uma nutricionista, 4 doctors and 1 nutritionist. It's a lot of work. para definir esse assunto. Eles gastaram 16 horas estudando esse tema So they spent 16 hours studying this thing. e chegaram à conclusão So they came to the conclusion que as orientações de saúde são that graduais, the orientation of health tá? Durante is 70 gradual. anos, ou menos, desde 63, as orientações são graduais. E a última orientação And the last é a que está em orientation Testemunho 7, página 135, que diz que ao buscar o homem 7, atingir page a perfeição de caráter, 45. ele usará a mesma dieta que Adão usava em seu estado isento de pecado. So he basically says Então essa comissão ainda não concluiu seus trabalhos, mas ela está justamente nesta fase, em descobrir o que Adão usava em seu estado isento de pecado. Então, repito, a comissão ainda não concluiu os trabalhos. Eu tenho resultados parciais dessa comissão, mas ela está nesse ponto de que a alimentação melhor, não está dizendo que é a exigida, nem que é a alimentação única, mas diz que a alimentação melhor é a que Adão usava em seu estado isento de pecado, não depois do Éden. E eles estão estudando agora qual é essa alimentação. É a última fase da comissão. Okay, so they are actually studying what Let me speak to this for a minute. Deixa eu falar sobre isso por um momento. So you know that I'm on this Theology of Ordination Study Committee. Vocês sabem que eu estou nessa comissão de estudo sobre ordenação de mulheres. If there is anything I have learned from this, E se existe algo que eu aprendi disso, it's that I am not impressed with theologians. I'm sorry, I am not impressed with theologians. é que eu não me impressiono com teólogos. But look at 1 Corinthians chapter 1. Dê uma olhada em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Corinthians chapter 1 and looking at verse 26. Dê uma olhada no verso 26. For you see your calling, brethren, Porque vede, irmãos, how that not many wise men after the flesh, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, not many mighty, nem muitos os poderosos, not many noble are called. nem muitos os nobres que são chamados. But God has chosen the foolish things of the world to confound the things which are mighty. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. When the page turned, I combined the whole verse into one sentence when it's 2 sentences. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Okay. You read that. Verse 28. And base things of the world and things which are despised has God chosen, yea, things which are not, to bring to naught things that are. Ainda no 27, na segunda parte, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezáveis e as que não são para aniquilar as que são. You could divide Adventist history into 2 sections. Se você fosse dividir a história do Adventismo em 2 seções, Before the invention of the seminary and after the invention. antes da invenção dos seminários e depois da invenção dos seminários. The time when we have 1,000 PhD theologians and the time when we had 1. A época que nós tínhamos 1000 teólogos com PhD e um teólogo com PhD. I'll tell you what we learned during the time when we had 1. Eu vou dizer o que nós aprendemos na época que tinha só um. We learned about the sanctuary in heaven. Nós aprendemos sobre o santuário celestial. We learned about the Sabbath. Aprendemos sobre o sábado. We learned about the judgment. Aprendemos sobre o juízo investigativo. We learned about the fall of Babylon. Também da queda de Babilônia.
What did we learn after we had very many? E o que nós aprendemos depois de ter os seminários, That there's no sanctuary in heaven, que não tem santuário celestial, for example. um exemplo. But let's come to the issue at hand. Vamos falar da questão que estamos discutindo. There is a very good statement in the 7th volume of the Testimonies. Tem uma citação muito boa nos testemunhos It says plainly e diz claramente that the diet given to man in his sinless state que a dieta dada ao homem em seu estado isento de pecado is the best diet for man é a melhor dieta para o homem. as he seeks to reach the sinless state. Ao ele buscar atingir seu estado isento de pecado. Now here's the question. Aqui está a questão. In the context, No contexto, it talks about cooking, fala sobre cozinhar unhealthy recipes, e receitas que não são saudáveis. Is she saying that the diet given to man before sin, is she referring generically to the idea that it was vegetarian? Ela está referindo ao falar essa frase. Can you repeat the thought? Yeah, let me say it as a contrast. So here are two theories, Two series. two ideas. Ok, aqui estão duas ideias. One is that Ellen White is speaking about the fact that the original diet is a vegetarian diet. Uma ideia é que a irmã White está dizendo que a dieta original é uma dieta vegetariana. The other, that she's speaking about the idea that it was a diet with no vegetables. E a outra é a ideia que a dieta original também inclui o fato que não tem verduras. These ideas are very different. Essas ideias são opostas. This statement does not clarify. Ele não falou opostas, são diferentes. But if you want to read it in an extreme way, Mas se você quer ler de uma maneira extrema, that is, if you want to pull out of it what it doesn't say, e você quer tirar da citação que não está falando, when it doesn't clarify what characteristic of that original diet, que é a característica da dieta original, you can make it contradict many other statements. você pode contradizer muitas outras citações. But when you read the other statements, Mas quando você olha as outras citações, when Ellen White speaks about the original diet and other statements, quando ela fala sobre a dieta original em outras citações, it was a vegetarian diet given to Adam and Eve. ela falava sobre uma dieta vegetariana que foi dada a Adão e Eva. And I think you heard plainly what she says, E eu acho que você ouviu muito bem o que ela disse, that vegetables are part of the best diet. que verduras are or are not? They are part of the best diet. Faz parte da melhor dieta. When you talk about the effects of the curse, Então, quando você fala sobre os efeitos da maldição, we cannot eliminate the thorns. nós não podemos eliminar os espinhos. We can't eliminate the sweat. O suor também não podemos. We can't eliminate the blood loss in childbirth. Não podemos eliminar o perder o sangue ao dar à luz. We can't really roll the curse backwards. Nós não podemos desfazer os efeitos da maldição. We just have to live with it. Nós temos que viver nesse mundo com essa maldição. And the man who made us, the God who made us, E Deus que nos criou, he knows what we're like. Ele sabe a nossa constituição. And what did he do? E o que ele fez? He gave us what we needed. Ele deu o que nós precisávamos. I've said the main idea several times. Eu disse a ideia principal muitas vezes. If your view of 7 testimonies Se a sua visão do Testemunhos para a Igreja, volume 7, makes it contradict other things that Ellen White wrote, vai levá-lo a contradizer muitas outras coisas que a irmã White escreveu sobre dieta, then your view of 7 testimonies is not correct. então a sua visão dos testemunhos não está correta. We have to take what's written together. Nós temos que levar em consideração o que está revelado. Now, at the same time, Ao mesmo tempo, I appreciate that you mentioned that this man is a very active man in the church. eu apreciei o fato que você disse que esse rapaz é um rapaz ativo na igreja. It would be a very false idea
porque seria uma ideia falsa. that everyone who has a wrong opinion Que qualquer pessoa que tem uma opinião errada also has a wrong character. tem um caráter errado. Many godly people are wrong, Pessoas piedosas podem estarem erradas and many corrupt people are right. e muitas pessoas corrompidas estarem certas. When it comes to studying things in the prophets, Quando nós estudamos our study, as revelações dos profetas, our study must be impersonal. nosso estudo não pode ser levando em consideração a outros. It's not true just because the most godly person believes it. Não é verdade só porque aquela pessoa que é piedosa acredita. And it's not false just because a fanatic teaches it. E não é falso só porque uma pessoa desequilibrada acredita. If we think that we can tell truth by the character of the teacher, Se nós acharmos que podemos determinar a verdade pelo caráter daquele que advoga, we will become very easy to deceive. nós nos tornaremos presas fáceis para ser enganados. I can tell by the looks on your faces Eu consigo ver na face de that vocês some of you are not happy with me. que vocês não estão felizes, alguns de vocês não estão felizes comigo. I would be happy to spend more time with you afterwards. Eu gostaria de passar mais tempo com vocês depois deste momento. I don't think ill of you. I'm sorry? I don't think badly of them. Eu não penso mal a respeito de quem advoga essa posição. We both want to come all the way up to the standard that God has set for his people. Ambas as posições querem atingir o padrão que Deus estabeleceu. But we don't want to make our own. E nós não queremos fazer o nosso próprio padrão. Let me transition to the history of our church. Permita-me fazer uma transição para a história da nossa igreja. Let's come to recent times. Vamos falar de tempos mais recentes. About 10 years ago, Cerca de 10 anos atrás, I began to get emails eu comecei a receber e-mails about a man in California, de um homem na Califórnia. Ernie Knoll. E o nome dele é Ernie Knoll. Knoll. These emails had his dreams. E estes e-mails tinham sonhos, relatavam sonhos. Have any of you seen some of these? Vocês já viram esses e-mails, esses sonhos deste homem? I know they're in Portuguese. Eu sei que eles já estão em português. Ernie's dreams were interesting. Os sonhos de Ernie eram bem interessantes. He was opposing many liberal things in the church. Nos seus sonhos, ele se opunha ao liberalismo que estava na igreja. He opposed contemporary music Por exemplo, músicas contemporâneas. and series that just baptize as many people as possible. Batizar o máximo de pessoas possível sem a devida preparação. He promoted Joe Cruz and his book, Creeping Ele Compromise. promovia o livro do pastor Joe Cruz, Creeping Compromise, Transigência Sorrateira. This man promoted many good things. Este homem promovia muitas boas coisas. So people began to write and ask me, E as pessoas começaram a me escrever e a me perguntar: do you think he's a true prophet? você acha que ele é um verdadeiro profeta? That should make you think about a verse in the Bible. E isso deve levar a você a lembrar de um verso na Bíblia. Beware of false prophets. Acautelai-vos de falsos profetas. Did Jesus say that they come looking like dangerous people? Jesus, por acaso, disse que quando eles viessem, eles aparentariam perigosos, Or do they come looking like sheep? ou eles viriam como cordeiros, ovelhas. It's like sheep, right? Como ovelhas, não é verdade? So when someone begins to have dreams Então, quando alguém começa a ter sonhos and to attribute supernatural power to those e dreams, começar a atribuir um poder sobrenatural nestes sonhos, beware. Like, be acautelai-vos. careful. Yeah. Tenham cuidado. So what I said to people who asked me, O que eu digo para pessoas que me perguntaram dos sonhos, wait and see. eu disse: espere e veja.
Ellen White has written about this issue plainly. Armand White escreveu sobre essa questão de maneira clara. Even if a prophet says only true things, Mesmo se um profeta dizer somente coisas verdadeiras, that's not enough reason to believe him. ainda não é razão o suficiente para crer nele. The devil is very willing to tell you the truth. O diabo está também disposto a vos dizer a verdade. He'll even tell you the truth for 3 years. Ele pode dizer a verdade por 3 anos. If he can get you to believe in him, Se ele, com isso, fazer que você creia nele, as soon as you believe in him, he'll tell you a lie. e assim que você crer nele, ele vai te dizer uma mentira. So when Jesus talked about prophets, Então, quando Jesus falou sobre he profetas, said you'll know them by their fruit. ele disse que eles seriam conhecidos pelos seus frutos. You know, that takes time. É claro que isso leva tempo para que se manifeste. You have to watch carefully. Você deve observar com cuidado. So I studied at this 10 years ago, I studied about Ellen White's counsels on this topic. Há 10 anos atrás, eu estudei os conselhos da Armand White sobre profetas. I ended up going over the same 100 pages that I've recommended to you. E eu acabei passando pelas 100.000 páginas que eu recomendei a vocês. I saw so many things in those 100 pages. I'm sorry. I How many pages? Maybe I chose... 100 pages. Desculpa, eu falei 100.000, mas na verdade é 100 páginas que eu recomendei a vocês. I saw so many things in those 100 pages. Eu vi tantas coisas naquelas 100 páginas. I knew Ernie was a false E prophet. eu sabia que Ernie era um falso profeta. So I wrote a long document Então eu escrevi um documento longo. and I explained how I knew that he was a false E prophet. neste documento eu explicava como é que eu sabia que ele era um falso profeta. I put it on the internet E aí eu coloquei na internet. and it began to spread around. E aquilo começou a circular. Then Ernie had a new dream. E aí Ernie teve um novo sonho. He saw me in the lake of fire. Ele me viu no fogo do inferno. Well, I didn't withdraw my document. Eu não retirei o meu documento. About 2 years later, Cerca de 2 anos depois, it seemed like many people were believing in him. parecia que muitas pessoas estavam crendo nele. Even David Gates had said that this man is probably speaking from God. Por incrível que pareça, até mesmo David Gates, em uma das suas pregações, fez menção às suas visões. I'll come back to that later. Eu vou voltar a essa pronunciação do David Gates daqui a pouco. But you could see on the internet Mas você pode ver, ou podia ver na internet, that many hundreds of conference administrators were believing in Ernie Knoll. que até mesmo centenas de administradores da igreja estavam acreditando em Ernie Knoll. But they were keeping themselves anonymous so they wouldn't lose their Só job. que eles se mantinham anônimos para não perderem o seu emprego. One prostitute had been converted to Uma Adventism through his work. prostituta havia se convertido ao adventismo através do ministério de Ernie. And she was giving her testimony. You could read it online. E ela deu seu testemunho, você pode ler isso que está na internet. One of my friends was following Ernie Knoll. Então, um dos meus amigos estava seguindo Ernie Knoll. I couldn't help him. Eu não consegui ajudá-lo. But he was a gifted person in IT, like internet technology. Ele era uma pessoa muito talentosa com coisas tecnológicas. So he volunteered to do the IT work for Ernie Knoll. E ele se voluntariou a fazer o trabalho tecnológico para Ernie Knoll. He managed the website. Ele tomava conta do website do Ernie Knoll. One day my friend was looking at the website he was managing. Então, este meu amigo um dia estava lá vendo o website que ele estava trabalhando. He saw that Ernie had posted something on the website. E ele viu que Ernie tinha colocado algo no website. Then he saw that the prostitute posted something on the website. E ele viu também que a prostituta tinha colocado algo no website. Then he saw that the group of hundreds of Adventist ministers posted something on the website. E ele viu também que essas centenas de ministros adventistas tinham colocado coisas no website. And they all had the same IP address.
E todos eles tinham o mesmo endereço. IP, it's like an internet language address. It shows. Yeah. Todos eles tinham o mesmo endereço de IP. In other words, it was one computer that was making all of these posts. Ou seja, era apenas um computador que estava fazendo todas essas postagens. So he got on the phone and called Ernie Knoll. Então ele pegou o telefone e ligou para Ernie Knoll. He said, "Who is with you in the room?" Ele falou assim: quem está com você agora no seu quarto Ernie ou na Knoll sua sala? wasn't too smart with technology. Ernie Knoll, ele não entendia muito de tecnologia. He said, "Nobody." Ele disse: ninguém está comigo. He was caught. Então ele foi pego. He was the prostitute. Ele era a prostituta. He was the hundreds of Adventist administrators. Ele era os centenas de ministros adventistas. It was fiction. Era tudo uma ficção. You know, by their fruits you will know them. Veja, pelos seus frutos os conhecereis. But it takes time to watch the fruits. Mas requer tempo para ver os frutos. When he got caught, Quando ele foi pego, he admitted that he was being led by the devil. ele admitiu que estava sendo guiado pelo diabo. He said he was sorry. Was sorry? He said he was sorry, yes. Ele disse que lamentava. But then he began to have financial problems E aí ele começou a ter problemas financeiros. because people stopped sending him money. Porque as pessoas pararam de mandar para ele dinheiro. So then he had another dream, Então ele teve um outro sonho. and he saw that even good prophets make mistakes. E ele viu que mesmo bons profetas cometiam erros. You know, David made a mistake. Davi fez erros. Lots of prophets made mistakes. Muitos outros profetas erraram. So Ernie said, I made a mistake too. Ele disse: eu também fiz um erro. Still support me. Por favor, ainda me apoiem. And people began to send him money again. E aí as pessoas começaram a apoiar ele novamente. I want to spare you Eu quero, na verdade, poupar vocês. because someday in Brazil, Porque algum dia aqui no Brasil, Satan will do the same thing. Satanás vai fazer a mesma coisa. He will raise up someone Ele vai erguer uma pessoa who will just tell the truth, que vai te dizer a verdade, maybe for a long time, talvez por um período longo de tempo, but you just be patient. mas sejam pacientes. Read those 100 pages. Leiam aquelas 100 páginas. Take your time, Toma o tempo necessário, because character eventually will be revealed. porque o caráter eventualmente se manifestará. God has a high standard for his prophets. Deus tem um padrão elevado para os seus profetas. And if a prophet is caught in sin, E se um profeta é pego em pecado, you don't need to give him a second chance. você não precisa dar a ele uma segunda chance. Jesus never said, beware of offending true prophets. Jesus nunca disse: acautelai-vos de profetas amigáveis. The danger is accepting a false one. O perigo é aceitar um profeta falso. So that's fanaticism. Isso aí se chama fanatismo. One type of fanaticism is to follow a false prophet. Um tipo de fanatismo é seguir um falso profeta. Have you heard of the shepherd's rod? Vocês já ouviram falar sobre o cajado do pastor, é um movimento religioso. Do they exist here in Brazil? Existe aqui no Brasil. Oh, count your blessings. I see actually Some. signs of them, but not officially. Eu disse que eu vejo sinais da doutrina do cajado do pastor, The shepherd's mas não oficialmente aqui no Brasil. Ele disse: ainda bem que vocês não têm. This fanaticism is very strong in parts of Africa, Esse fanatismo é muito forte em partes da África, in England, na Inglaterra também, especially in the Caribbean islands, especialmente nas ilhas do Caribe, in Canada, também no Canadá, Chicago, em Chicago, nos North Estados Unidos, Carolina, na Carolina do Norte, Texas. no Texas. But the shepherd's rod fanaticism O fanatismo do cajado do pastor has split into very many groups. se subdividiu em muitos outros grupos.
Because the first guy was a prophet. Porque o fundador era um profeta. And after he died, E depois que ele morreu, his wife became a prophet. a esposa dele se tornou uma profetisa. But so did somebody else. E aí uma outra pessoa também se tornou. They both said the other one is a false prophet. E um acusava o outro de ser um falso profeta. Well, that's happened several times. E isso aconteceu muitas outras vezes neste movimento. Every group has its own prophet. Cada grupo clamando ter o seu profeta. There are probably 15 shepherd's rod prophets today. 15? Yeah, 1-5. Ok, existe cerca de 15 diferentes grupos de o cajado do pastor. Each one thinks he's the only one. E cada um deles pensam que que é o verdadeiro. So I don't need to tell you about them. I'm sorry? Since they're not here, I don't need to tell about this. Visto que não tem este grupo religioso aqui no Brasil, eu não vou falar muito sobre eles. But why did people follow that first prophet? Mas por que as pessoas seguiram o primeiro profeta deste movimento It's falso? because of poor thinking. Porque eles tinham um pobre raciocínio. Victor Hutef lived in the 1930s. What's his The name? first prophet, Victor. You just call him Victor. O nome do primeiro profeta sendo Victor. And he Ele lived viveu na década de 30 do século passado. in California, Ele vivia na Califórnia, in the most liberal part of California. na parte mais liberal da Califórnia. He lived in Loma Linda. Ele vivia em Loma Linda. In the 1930s, Na década de 30, the Loma Linda Church had social meetings in swimming pools. a igreja de Loma Linda tinha encontros sociais na piscina. Maybe this happens in many places now. Programas oficiais da igreja, e isso provavelmente aconteceu muitas outras vezes. But in the 1930s, only in Loma Linda. Na década de 30 era somente Loma Linda. In Loma Linda, Adventists were watching movies. Em Loma Linda, os adventistas naquela época já assistiam filmes. They were wearing jewelry. Eles já estavam usando joias. I mean, the things that you see today in England and Australia, As coisas que hoje nós vemos na Inglaterra, na Austrália, 80 years ago, they were in Loma Linda. há 80 anos atrás já estava em Loma Linda. It's not the best place for the Adventist church. Não é a melhor referência para a igreja adventista. So Victor was there. Victor estava naquela localidade. He was a Sabbath school teacher. Ele era um professor da escola sabatina. And he really loved to study the Bible. E ele verdadeiramente gostava de estudar a Bíblia. In his class, you would learn things you never knew before. Em sua classe você aprendia coisas que você nunca ouvia antes. He explained the minor prophets Ele falava sobre os profetas menores and many parts of the major prophets. e muitas partes dos profetas maiores. Chapters you've never understood, Capítulos que você nunca entenderia, he could explain them. ele explicava esses capítulos. People began to think he's one of the best teachers. E as pessoas começaram a achar que ele era o melhor professor. He also preached against the sin. He preached against sin, Ele também pregava contra o pecado, against the music, contra a música errada, against the parties in the swimming pool, contra os encontros na piscina, against the movies, contra os filmes, against the jewelry. contra joias. He was very strong on these things. E ele era muito forte contra essas coisas. And then he concluded that God was using him to reform the church. Então ele concluiu que Deus estava usando ele para reformar a igreja. He had some other ideas, Ele tinha outras ideias, like we should keep the feast days. por exemplo, como devemos guardar os dias de festas He made judaicos. new applications of most of the prophecies. Ele fez novas interpretações dos profetas, principalmente os menores. And many people followed him. E muitas pessoas o seguiram. Why? Por quê? Because they weren't thinking. Porque eles não estavam pensando. When they saw him opposing the movies, Quando as pessoas viam ele se opondo aos filmes, and then they saw that Ellen White opposes movies, e aí eles viam que a irmã White opunha filmes, they saw him opposing meat eating, então eles viam ele se opondo a comer carne, and Ellen White opposes meat eating, e a irmã White se opunha ao comer
de comer carne, they concluded that he must be from God since he's promoting the truth. então a conclusão das pessoas era que ele devia ser de Deus, porque ele promovia a verdade. I hope you will not be so easy to deceive. Eu espero que você não seja tão facilmente enganado. Let me come back to David Gates. Deixa eu retornar para David Gates. I appreciate many things that he's done. Eu aprecio muitas coisas que ele fez. His daughter Lena worked with me as a call porter. A filha dele, Lina, trabalhou comigo como comportora. That was when she was still single before she met Brad. Isso era quando ela estava solteira ainda, antes de conhecer seu esposo. He has promoted much work in many parts of the planet. E ele promoveu a obra de Deus em vários lugares da terra. But when he saw Ernie Knowles' dreams, Mas quando ele viu os sonhos de Ernie Knoll, he wasn't careful enough. ele não foi cuidadoso o suficiente. You know what Ellen White says? Sabe o que a irmã White falou? When you have a new idea about truth, Que quando nós temos uma nova ideia sobre o que é a verdade, you should present it to the brethren who have experience. nós deveríamos primeiramente apresentar aos irmãos de experiência. I don't say present it to the theologians, Eu não disse apresentar aos teólogos, because that has not worked out in many parts of the world. porque em muitas vezes ou em muitas partes do mundo não funcionou. Paul asked the question, Paulo fez a pergunta: where is the scribe? onde estão os escribas? Where is the disputer of this world? Onde estão aqueles que disputam neste mundo? In other words, Em outras palavras, the people who are most gifted at argument, as pessoas que são mais eficazes em argumentar, the people who are considered the world's experts, aquelas pessoas que o mundo consideram expert, are ou they, uma pessoa realmente extraordinária, are they the ones that are teaching the three angels' messages? são eles que estão ensinando as 3 mensagens angélicas? No. Não. They don't even believe in God. Eles nem mesmo acreditam em Deus. The idea that academia makes you more accurate A is, ideia que você avançar academicamente te faz mais preciso. let me illustrate this again. Deixa eu ilustrar isso novamente. Here's a little Jewish boy. Imagina um menino judeu He wants to become a rabbi. e ele quer se tornar um rabi. So he grows up and goes to college. Então ele cresce e vai para a He faculdade. goes to university. Ele vai para a He universidade. does graduate work. E aí ele ganha experiência no campo de He trabalho. gets his PhD in Ele theology. consegue o seu PhD em teologia. What religion is he? Que religião ele pertence? He's still a Jew. Ele ainda é judeu. Here's the Catholic boy. Aqui está o menino católico. He studies. Ele estuda, He gets his degree in theology, ele pega a sua credencial em a teologia, master's, ele faz o seu mestrado, a PhD. ele pega o seu PhD. What religion does he have now? Que religião ele pertence agora? He's still a Catholic. Ele ainda é um católico. It's same for the Methodist boy O mesmo para o menino metodista, and the Baptist para o boy menino batista and the Adventist e boy. para o menino adventista. Even though they studied for 12 years theology, Mesmo que eles estudaram por 12 anos teologia, they ended up with the same opinions they started with. eles acabam tendo a mesma opinião que eles começaram. The only difference, A única diferença now they are more stubborn. é que agora eles são mais teimosos It is harder to reach them. e é difícil alcançar o coração deles. I'm trying to share with you what I feel about the academic program. Eu estou tentando compartilhar com você como é que eu penso em relação ao programa acadêmico. So with David Gates, Então, David Gates, he had read what Ellen White said, ele leu o que a irmã White disse, that we should bounce ideas off of experienced brethren. que nós deveríamos conversar com irmãos experientes da obra antes de promover uma nova ideia. So he picked a group of people, Então ele escolheu um grupo de pessoas. his father-in-law, Ele escolheu o seu sogro, one of his children, um dos seus filhos, his financial manager, o seu tesoureiro, one of his best friends, um dos seus melhores amigos, and he would bounce his ideas off them. e foi com essas pessoas que ele trocou ideia.
The problem with this O problema com isso is that these people all thought very highly of him. é que estas pessoas o consideravam em autoestima. When you think very highly of someone, E quando você tem uma autoestima de alguém, you are not critical enough in evaluating their ideas. você não consegue ser crítico o suficiente para avaliar a ideia daquela pessoa. So when he talked to them about Ernie Knoll, Então, eles conversaram sobre Ernie Knoll they said, "What do you think? e eles perguntaram para o David Gates o que você pensa. Go for it." O que você pensa, vá em frente. So the very people who should have cautioned him Então, as pessoas que deveriam aconselhar a ele were no help to him at all. não conseguiram ajudá-lo. So in his publication, he promoted Ernie Knoll. Então, na sua publicação, ele promoveu o trabalho de Ernie Knoll. Very quickly, he reversed himself. É claro que rapidamente ele retrocedeu I a thank, sua posição. I thank God for that. E eu agradeço a Deus por isso. Because Ellen White says something about this situation. Porque a irmã White já havia escrito algo em relação a situações como essa. She says that if a prominent person Ela disse que quando uma pessoa proeminente will promote a false prophet, promova ideias falsas, ou um profeta falso, melhor that dizendo, Satan will take advantage of the situation. Satanás irá tomar vantagem da situação. And she says that we will have a tidal wave of fanaticism like E ela we've never seen disse before. que vai haver uma onda gigante de fanatismo da qual não vimos anteriormente. Many false prophets will rise up. Muitos falsos profetas surgiriam a partir deste apoio dado a um falso profeta. That's terrible. Huh? I said that's terrible. Isso é terrível. Yeah. Do you understand what I'm trying to say to you? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? There are many types of fanaticism, Existem muitos tipos de fanatismo. but here's one of the most dangerous. Aqui está um dos mais perigosos. Following a prophet. Seguir um profeta. It's dangerous. É muito perigoso. I don't mean Ellen White. Eu não quero dizer Ellen White. That's not dangerous. Isso não é perigoso. That's good. Na verdade, é algo bom. But when Ellen White was alive Quando a irmã White estava viva and new people would join the church, e novas pessoas entravam na igreja, Ellen White counseled that we should not urge them to accept Ellen White. ela aconselhava os líderes da igreja a não pressionar esses novos crentes a aceitar o trabalho dela. She said they have good reason to be cautious. E ela dizia, eles têm boas razões para estarem cuidadosos. They ought to be cautious. Eles têm que estar cuidadosos. Because Jesus said, beware of false prophets. Porque Jesus aconselhou estar ciente de falsos profetas. They ought to take their time and really make sure. Eles precisam de tempo para se certificar. Do you understand? Vocês compreendem? Ellen White was not the prophet that says, you must believe me now. A irmã White não era o tipo de profetisa que dizia, vocês têm que crer em mim agora. If you ever meet someone like that, Se você encontrar alguém assim, you can know before you get started você pode saber já antes de até mesmo ver o trabalho da pessoa they're false. que é falso. For the devil, it's an emergency. Porque para o diabo é uma emergência. If you give the false prophet too much time, Se você dá ao falso profeta muito tempo, he'll get caught in his sin. ele será pego em seu próprio pecado. So he has to urge that you accept him right away. Então Satanás ele realmente instiga as pessoas a aceitá-lo rapidamente. Beware of that pressure. Esteja ciente dessa pressão. I want to talk about a third type of Eu fanaticism. quero falar para vocês sobre um terceiro tipo de fanatismo. I had a student named John. Eu tive um estudante chamado John. He studied his way into the Adventist church, E ele estudou e entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. but he kind of liked conspiracy theories. Mas ele gostava de teorias de conspiração. Do you know what I mean? Vocês sabem o que eu quero dizer com isso? About the Rothschilds, the Rockefellers. Por exemplo, sobre os Rockefellers, sobre Anyway, those kind of things. esse tipo de coisas. What'd you say?
Yeah, exactly. He liked that kind of stuff. Ele gostava desse tipo de coisas. So he studied under me for 2 years, E ele estudou sobre a minha supervisão por 2 anos. and then he went to do ministry. E aí ele foi para o ministério. A few years later, I got an email from him. Alguns anos depois, eu recebi um e-mail From him. dele. It was about the Godhead, E era sobre a divindade. the Father, the Son, and the Holy Spirit. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. It was about 15 pages long. Era cerca de 15 páginas. Lots of Bible, Muitos textos bíblicos. lots of spirit of prophecy. Muitos textos do Espírito de Profecia. It was a well-written document Era um documento muito bem escrito, designed to teach you designado para ensinar that there are only 2 persons in the Godhead. que existem somente 2 seres na divindade, que compõem a divindade. No Holy Spirit. E o Espírito Santo não era um deles. And that Jesus E que Jesus was born from the Father nasceu do Pai, sometime long in the past. algum momento atrás na eternidade. There was a lot of information. E ali vinha muitas informações. And as I tell you, it was well written. E como eu disse para vocês, foi muito bem escrito. It had quotes from some of our pioneers. Tinha até mesmo citações de pioneiros da igreja. Because some of our pioneers had ideas similar to this. Porque alguns de nós pioneiros tiveram ideias semelhantes a essas. James White had similar ideas. Tiago White, por exemplo, teve ideias semelhantes a essas. Uriah Smith had similar ideas. Uriah Smith também teve ideias semelhantes. And their quotes were inside the E aí document. eles citam estes pioneiros. At the end of the document, E no final do documento it said something like this. dizia algo assim: Now you know the truth. agora vocês conhecem a verdade. Run with it. Corram com isto. Spread the news. Compartilhem as boas novas. I wrote back to John. E aí eu escrevi para John. I said, John, Eu disse, John, you shouldn't run with it so fast. você não deveria correr com isto tão rapidamente. You need to take more time. Você precisa de mais tempo. Almost every error can look good, Quase todas as heresias podem aparentar boas. until you see someone presenting the truth. Pode parecer que está apresentando a verdade. You can't afford to be in a hurry. Você não pode realmente permitir estar com pressa. And you need to bounce these ideas off people that have experience, responsible people. Você precisa equilibrar essas ideias com pessoas experientes. I told him you should have written to me first. Você deveria escrever para mim antes de promover estes e-mails. I don't know everyone that John knew, but he knew me. Eu não sabia todo mundo que ele conhecia, mas ele me conhecia. And with such an important idea, E uma ideia tão importante como essa, he should have asked for other people to give input before he ele made. deveria ter pedido a outras pessoas a contribuir com suas ideias e opiniões e também analisar. I have good news for you. Eu tenho boas novas a vocês. After John carefully studied, E depois que John estudou de forma cuidadosa, he saw that this was falsehood. ele conseguiu identificar que aquele e-mail era falso. He had to write another letter, E aí ele teve que escrever uma outra carta send it to all the same people, e enviar o e-mail às mesmas and pessoas say, I'm sorry. e dizer: I made a mistake. perdoa-me, eu fiz um erro. I'm so glad he did that. Eu estou tão feliz que ele fez isso. But I tell his story for you. Eu estou contando essa história para When you vocês see some new, amazing idea, porque quando vocês virem alguma ideia nova, interessante, when you get a study, e aí você recebe um estudo and it's very convincing, e ali parece convincente, you're not done. você ainda não finalizou as suas pesquisas. It's going to take more effort than reading a study. Vai requerir mais esforço do que simplesmente ler um estudo. You'll have to do your own research. Você terá de fazer a sua própria pesquisa. And after you've done your own research, E depois que você concluir a sua própria pesquisa, you'll need to talk to other men who are responsible, active people. você terá
de conversar com outros irmãos que são responsáveis e experientes. Choose them carefully. Escolham estes com cuidado. You don't want your friends, Você não quer os seus amigos. and you don't want famous people. Você não quer pessoas famosas. You want the humble, studious people that you've run into who carefully read Ellen White and the Bible. Você quer pessoas humildes que cuidadosamente leem a Bíblia e o Espírito de Profecia. The kind that give Bible studies to their neighbors. The kind of people that are Aqueles doing Bible que, studies. por exemplo, estão engajados em estudar a Bíblia com os seus vizinhos. Bounce it off them. I'm sorry? Bounce the idea off these people. Let them E see aí it. compartilha a ideia com essas pessoas maduras e responsáveis. And if they can't see any light in it, E se eles não conseguem ver luz nisto, let me assure you, deixa eu dizer a vocês, even if you're right, even if you're correct, mesmo se você estiver certo, it's not a message for the world. não é uma mensagem que o mundo precisa nesse tempo. It's not even a message for the church. Não é nem mesmo uma mensagem para a igreja. Get back to your work. Volta para o seu trabalho original. The three angels' As messages. 3 mensagens angélicas. Sharing the gospel. Compartilhe o evangelho. That's what God's given us to do. Foi essa a missão que Deus nos deu para fazer. What Satan wants to do O que Satanás quer fazer is to hire you to do something else. é contratar você para fazer algo diferente. But how will he pay you if he hires you? Mas como é que ele te paga quando ele contrata você? He doesn't have a heaven for you. He can't take you to heaven, Ele não pode te levar ao céu, but he can promise it. mas ele pode pelo menos prometer. But he also has some things he pays you right here. Tem algo que ele paga para você aqui nessa vida. He offers to make you very important. Ele oferece a você que você seja uma pessoa muito importante. Do you remember what he said to Jesus? Lembra o que ele falou para Jesus? If you will worship me, Se você adorar-me, I'll give you the whole world, eu te darei o mundo inteiro, all the kingdoms. todos os reinos. You'll be the most important person in the entire Você planet. será a pessoa mais importante em todo o mundo. He still offers that to people. Ele ainda oferece isso às pessoas. Don't fall for his offers of employment. Não caia nas sugestões de pagamento de contratação de Satanás. He doesn't even own the world. Ele nem mesmo conhece o He mundo. can't give it to us. Ele não pode nos dar. Ele He nem does- mesmo tem o mundo para nos dar. He doesn't own the church. Ele não é o dono da igreja. He can't make us important in the church. Ele não pode nos fazer importantes na igreja. All right, I've shared everything I want to share. Eu quero... I've shared all that I wanted to share Eu during this compartilhei period. tudo que eu queria compartilhar essa tarde. I'm willing to take a couple questions. E eu estou disposto a responder algumas perguntas. Boa tarde, meu nome é Ana Paula. My name is Ana Paula. Sobre questão de salvação, About uma pessoa que salvation adota a of dieta Zeroin do Éden, For a dieta example, the vegano vegan diet ou that you vegetariano, cannot o eat que vegetable interfere or na just a salvação vegan diet or se alguém decide vegetarian adotar diet? uma dessas How can it dietas? Let me give a general answer. Deixa eu dar uma resposta generalizada. When we talk about health principles, Quando nós falamos de princípio de saúde, we want to present them in the correct way. nós queremos apresentar na perspectiva correta, They are an opportunity for a better life. porque ela é uma oportunidade para uma vida melhor. We don't want to present them as if they are a new set of 10 commandments. Nós não queremos apresentar como sendo um dos 10 mandamentos. The laws of nature are very different than the 10 commandments. As leis de saúde são diferentes da lei de Deus. The 10 commandments reveal sin, Os 10 mandamentos revelam o pecado. but the laws of nature As leis da natureza, are like gravity, like gravity. é como gravidade. They're laws of cause and effect. São leis de causa e efeito. So if you choose a diet Se você escolher uma dieta that is not the very best diet for you, que não é a melhor dieta para você, the result will be that you will not have the best health. o resultado será que a sua saúde não será a melhor.
And if you don't have the best health, E se você não tem a melhor saúde, your mind will not be in the best condition. a sua mente não estará na melhor condição. If your mind is not in the best Se condition, a sua mente não estar na melhor condição, it'll be more difficult to perceive when temptation is coming your será direction. mais difícil você identificar quando a tentação está vindo à sua direção. So a meat eater can overcome sin, Um comedor de carne pode vencer o pecado. but his mind is not so perceptive. Entretanto, a sua mente não é tão perceptiva. And many times the sin will surprise him and overcome him. E muitas vezes a tentação pode surpreendê-lo e vencê-lo. The benefit of healthy living O benefício de viver saudável is that it makes it easier to be a Christian. é que faz ser mais fácil sermos cristãos. So it would be so backwards Para que seja o oposto, if we used healthful living seria o oposto se nós utilizarmos to make it more difficult to be a viver Christian. saudável ser mais difícil para ser cristão. Não sei se vocês entenderam esse pensamento. Seria pior se nós fizéssemos a mensagem de saúde se tornar mais difícil para ser cristão, quando deveria ser para tornar mais fácil. There are a couple more things. Existem algumas coisas a mais. When we go to an unhealthy extreme, Quando nós vamos a um extremo na dieta, it compromises our usefulness. vai comprometer a nossa utilidade. Because the worldly person doesn't see that it's a sensible thing to do. Okay? A pessoa do mundo, ao olhar você, não vai ver como algo sensato. When I'm thinking of Counsels and Diets and Foods, page 212. Eu estou pensando agora em conselhos sobre regime alimentar na página 212. In Ellen White's day, E nos dias de Ellen White, there were some people who, when they would cook food, tinha algumas pessoas que cozinhavam they didn't use any flavoring, e eles não usavam nenhum tipo de tempero, just water. só mesmo água, They thought it was the best diet. porque eles achavam que era a melhor dieta. Ellen White says this is not health reform. E ela disse que aquilo não era a reforma de saúde. It's kind of like a joke in English, but it won't make so much sense in Portuguese. She says it's health deform. Na verdade, ela dizia que era a Like- deforma de It works in saúde. Portuguese. Very good. Funciona em português o termo, né? It's, Deforma de saúde. it's the danger of going to extremes. O perigo de ir a extremos It makes harder to reach people. é porque se torna mais difícil alcançar as pessoas. The danger of not going far enough O perigo de não ir longe o suficiente ou que nós deveríamos na reforma de saúde is that it makes you less sensitive to the Holy é Spirit. que faz você menos sensível às impressões do Espírito Santo. So, one beautiful thing about health Uma coisa sobre saúde is you can study it for yourself. é que você pode estudar por você mesmo. It's excellent practice. É uma prática excelente. If you try to study the original diet, Se você tentar estudar a dieta original, just try for 3 or 4 hours. tente por 3, 4 horas. I mean, if you have a computer or a CD-ROM, so that you can Se be você efficient. tiver um computador, o CD-ROM da Ellen White vai ajudar. That's good practice for how you'll study every other thing that comes up. É uma boa prática que você pode ter para outras questões teológicas que possam surgir. Você procura as citações e analisa o contexto. This would be my guess. Like I'm just speculating right now About what? about what I'm about to say. Ok, eu vou falar algo que eu penso. If you don't eat any vegetables, Se você não comer nenhum tipo de verdura, but you eat a good variety of fruits and grains and nuts, mas você comer uma boa variedade de frutas, grãos, nozes, if you eat a good variety, mas eu digo realmente uma boa variedade. probably you could live to a very good old age. Provavelmente você pode viver muitos anos de vida. And when you have a spare diet, that is a diet that doesn't have a lot of rich content, Quando você tem uma dieta que é pobre, que não tem muito nutriente, if you eat a good variety of fruits, nuts and grains, se você comer uma boa variedade de nozes, grãos e frutas, you're probably going to get
plenty of nutrition. provavelmente você vai conseguir obter uma boa nutrição And I think you'll have a clear mind. e ter uma mente clara. It's not really a dangerous thing to do. Não é necessariamente algo perigoso a fazer. But if you get cancer Entretanto, se você estiver com câncer or have a serious health problem ou ter um outro problema de saúde sério or an injury, ou uma lesão, then I would be a little bit worried for you. então eu ficaria um pouquinho preocupado com você. Because some of the things God has given to help you are more in the vegetables than in the fruits, nuts, and grains. Porque algumas das coisas que Deus deu para nós, para circunstâncias como essa, estão muito mais nas verduras do que nos outros grupos alimentares. Carrots are really good for cancer. Por exemplo, a cenoura é muito boa para o câncer. And garlic is very good for many illnesses. Garlic Alho é muito bom is very para good for muitas for doenças. many illnesses. But what if you go the other direction? E se nós irmos para outra direção? You keep eating fish and maybe meat, chicken, Você continua comendo peixe, galinha e carne. that's a more dangerous choice. É uma escolha mais perigosa, These things are cancer causing, porque essas coisas promovem o câncer and they often lead to heart disease. e leva a doenças do coração. So I would be more worried about you. E eu estaria muito mais preocupado com vocês. But let's come back to the diet of fruits, nuts, and grains. Vamos voltar, retroceder à dieta de frutas, nozes e grãos. Whenever you have a special knowledge, Quando você tem um conhecimento especial one that seems kind of advanced, e você a knowledge that seems advanced, um conhecimento que parece ser avançado, that feels very good. isso faz nos sentir bem. We really like that. Nós gostamos It disso. makes us feel very, Faz nos you know, sentirmos yeah. que nós somos That's- alguma coisa. That's not good for us. E isso aí não é bom para nós. This is why we should be dependent on the prophets, É por isso que é melhor depender do profeta. because we don't want to run ahead of what the prophets say. Porque nós não queremos correr o risco de correr adiante do que o profeta fala. When the prophets speak about health reform, Quando a profetisa fala sobre reforma de saúde, when Ellen White speaks about it, ok? she doesn't often come from that approach. Ela, na maioria das vezes, não toma essa perspectiva, essa abordagem. Health is certainly very useful in evangelism, A saúde realmente é muito útil no evangelismo. but that's because the world can see a benefit in it. É porque o mundo pode ver um benefício nela. It's because it's attractive. E isso é atraente. They want to overcome their illnesses. Eles querem se recuperar de suas doenças. And so when you show a concern for them, Então, quando você demonstra uma preocupação com elas, it opens their heart to hear other abre things. o coração delas para ouvir outras verdades. It would be so sad Seria muito triste if we use the health reform se nós usarmos a mensagem de saúde, a reforma de saúde, to introduce the health reform. para introduzir a própria mensagem de saúde. That's not what it's for. Não é o propósito It's no to evangelismo. introduce the three angels' messages. É, na verdade, para introduzir as 3 mensagens angélicas. It makes room for the three angels' messages. Gera um espaço, uma abertura para as 3 mensagens angélicas. Okay, I've said many controversial things. Bom, eu disse hoje à tarde muitas coisas controversas. Aren't you glad I'm going to leave? I'm sorry? Aren't you glad I'm going to leave? Vocês não estão felizes que eu vou embora? But the books will remain, Mas Okay. os livros permanecerão. and they are the source of authority. E eles são a fonte de autoridade. So you can depend on the books. Vocês podem depender dos livros. I'll be here tomorrow. E eu estarei aqui Okay. amanhã. Let's kneel for prayer. Vamos nos ajoelhar para orar. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial,
I thank you for the work of prophets. Eu agradeço pela obra dos profetas. Preserve us from those that are false. Nos proteja daqueles que são falsos. Give us a proper understanding with those Nos that are true. dê uma compreensão apropriada sobre isso. I ask in the name of Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Times in her life. She She saw the same idea many times. Ela viu a mesma ideia, o mesmo conceito muitas vezes em sua vida. It wasn't like just one time. Não foi somente uma vez que ela escreveu sobre isso. When she was promoting a vegetarian diet, Quando ela promovia uma dieta vegetariana, when the issue was eating flesh meat or not eating flesh meat, quando a questão realmente era comer ou não comer carne de animais, in the context of that controversy, no contexto desta controvérsia, the no meat diet is the original diet. a dieta sem carne é o que ela refere a ser a dieta original. And she often referred to that as the original diet. E frequentemente ela se refere a essa dieta sem carne como sendo a dieta original. But to read into those statements Mas ler nestas citações and to infer that we should not eat vegetables, e deduzir que não podemos comer verduras, when Ellen White says many times quando ela diz muitas vezes that vegetables are part of the best diet, que vegetais faz parte da melhor dieta, that is not good sense. não é um bom senso. We should never take a plain statement Nós nunca deveríamos pegar uma citação clara and try to find a way around it. e tentar encontrar o caminho de escape, vamos dizer assim, ou esticar, vamos dizer assim, a interpretação. And what we infer E o que nós inferimos is not worth anything compared to what a prophet says. não é válido em nada em relação ao que o profeta quis dizer. But let me illustrate. Deixa eu ilustrar isso. The Bible says A Bíblia diz that God loves a cheerful giver. que Deus ama o doador contente, aquele que doa com contentamento. So what if I think about it? What if I'm thinking about this verse? E suponhamos que eu estou pensando sobre esse verso. What does God feel about someone who gives without cheerfulness? O que será que Deus pensa sobre uma pessoa que doa sem contentamento no coração? Maybe God doesn't love him. Talvez Deus não ama aquela pessoa. The verse doesn't say that. O verso não diz isso. What the verse says is true. O que o verso diz é verdade. But what I infer from the verse may not be true at all. Mas a minha inferência sobre o verso pode ser uma mentira, pode não ser verdade. Let me say something else. Deixa eu acrescentar algo. Frequentemente, we end up with false ideas of duty nós chegamos a falsas conclusões de deveres because turn in your Bibles to Genesis chapter 1. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1. Is Diego still here? O Diego ele está aqui. If you have that pad that'd be very helpful. Você poderia trazer Genesis chapter 1 and verse 26. em Gênesis capítulo 1 e o verso 26. And God said, E disse Deus: let us make man in our image, façamos o homem à nossa imagem, after our likeness, conforme a nossa semelhança, and let them have dominion over the fish of the e sea, domine sobre os peixes do mar, and over the fowl of the air, e sobre as aves dos céus, over the cattle and over all the earth, e sobre o gado e sobre toda a terra, and upon every creeping thing that creeps upon the e earth. sobre todo o réptil que se move sobre a terra. So when God made man, Então, quando Deus criou o homem, He made us to be the kings of this planet. Ele nos fez para sermos os reis desse planeta. At the same time, He made us responsible. Ao mesmo tempo, Ele nos fez responsáveis. So it hurts my feelings Então, machuca os meus sentimentos when I'm driving in here
que quando eu estou dirigindo para cá and about 1 mile away, e cerca de 1 milha de distância, I see against a fence a lot of trash. eu vejo perto da cerca Garbage, muitos lixos. We are responsible people. Nós somos pessoas responsáveis. God never gives authority without responsibility. Deus nunca dá autoridade sem ter responsabilidade. Verse 29. Olha o verso 29. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, which is upon the face of all the earth, que está sobre a face de toda a terra, and every tree, e toda a árvore, in which is the fruit of a tree yielding seed. em que há fruto que dê semente, To you it shall be for meat. ser-vos-á para mantimento. So there's the first diet for man. Aqui está a primeira responsabilidade do homem. Fruits, grains, and nuts. A primeira dieta do homem, que é, na verdade, frutas, Grains and nuts. grãos e também nozes. The animals had to eat something. Os animais tinham que comer algo também. So in verse 30, Veja o verso 30. God gives them grass and vegetables and such things. Aqui diz, praise and then I translate. In order to know what are the best foods, Para nós sabermos quais são os melhores alimentos, we must study God's original plan for nós man's temos diet. que estudar o plano original de Deus para o homem a respeito da dieta. He who created man and who understands his needs Aquele que criou o homem e compreende suas necessidades, appointed Adam his food. deu para Adão a sua alimentação. Let's stop there for a minute. Vamos parar por aqui e meditar. God is the one who made Adam, Deus foi quem criou Adão. so he knows what he needs, E ele sabe o que Adão precisa. and that's what he gave him to eat. E ele deu a alimentação de Adão. Behold, he said, E aí continua dizendo, eis, ele diz, I have given you every herb yielding seed and every tree which is in the fruit of a tree yielding seed. eu vos tenho dado toda a erva que dê semente e toda árvore que dá fruto, To you it shall be for food. que dá semente, e para vós ser-vos-á para mantimento. Upon leaving Eden to gain his livelihood by tilling the earth under the curse of sin, E ao deixar o Éden para ganhar a sua vida cultivando o solo sobre a condenação ou a maldição do pecado, man received permission to eat also the herb of the field. o homem recebeu permissão para comer a erva do campo. Grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. E aí diz, grãos, frutas, nozes e verduras constituem a dieta escolhida para nós por nosso Criador. These foods, prepared in as simple and natural a manner as possible, Estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível are the most healthful and nourishing. são os mais saudáveis e nutritivos. They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect Eles comunicam força, um poder para se manter e dar vigor ao intelecto, that we do not get by a more complex and stimulating da diet. qual nós não podemos obter com uma dieta mais complexa e estimulante. Reference, What is the year of this quotation? it doesn't say the year, Aqui não diz o ano. Eu poderia ver um outro but let me momento. talk about this idea for a minute. Are you the one Mas- that asked, or was it someone else? Yes, he was the one. Mas Yeah. vamos falar sobre esse texto por agora. Ellen White saw the same idea many times. Eat grass, Nós não comemos grama ou mato, ervas, but some of us eat bamboo. mas alguns de nós, seres humanos, comemos bambus. It's a grass. É um tipo de erva. Nebuchadnezzar ate grass for a while. Nabucodonosor também comeu
a erva do campo por um tempo de sua vida, but we prefer other herbs and we digest them better. mas nós preferimos outros tipos de ervas que faz a digestão melhor para nós. Then in verse 22 through 24, Então, a partir do verso 22 ao 24, man is expelled from the Garden of Eden. o homem é expulso do jardim do Éden. So everything we've read so far happened in the Garden of Eden. Então, tudo que nós lemos até agora aconteceu dentro do jardim do Éden. There was a change made in man's diet. Houve uma mudança que aconteceu na dieta do homem. Why? Por quê? Because man began to degenerate. Porque o homem começou a se degenerar. When you break a bone, Quando você fratura um osso, your body needs more calcium than average to repair that bone. o seu corpo precisa de mais cálcio do que antes para reparar aquele osso. Your blood cells live about 100 days. As suas células do sangue que vivem cerca de 100 dias, To rebuild them takes protein. para reconstruí-los exigirá mais proteínas. What I'm trying to illustrate O que eu estou tentando ilustrar is that when you have degeneration, é que quando nós temos degeneração, you have different nutritional needs. nós temos necessidades nutricionais diferentes. And since there are thorns and thistles, Visto que há espinhos e cardos, then God understood that we were going to have scrapes and scratches. e Deus entendeu que teríamos arranhões e seríamos feridos, So he gave us a diet that matched our needs. e Ele nos deu uma dieta que iria resolver as nossas necessidades. You probably don't like to translate on the fly. But when you look in Ellen White's writings, Quando nós olhamos para os escritos da irmã White in what she says about the original e o diet, que ela fala sobre a dieta original, some of the statements you find in Counsels and Diets and Foods, algumas das citações está em Conselhos sobre Regime Alimentar. you can find in fuller context in other books. E você pode achar o contexto mais amplo em outras literaturas dela. I want to read to you from her. Eu vou ler uma de suas Are you comfortable to citações. translate this as we go? Just go step by step. Just. Okay. Diz que Deus dá para eles a erva verde, seria para mantimento, né? When God gave this diet to Adam and Eve, Então, quando Deus deu essa dieta para Adão e Eva, some things were different. algumas coisas eram diferentes. There were no thorns, Não tinha espinhos, no sweat, não tinha suor, no biting insects. não tinha mosquitos mordendo, No one was getting cut ninguém se cortava, or needing to fix a broken bone and needing to have a bone healed. ok, ninguém precisava curar uma fratura, There was no cancer. não tinha câncer. In fact, ladies, the skin would never get wrinkled. E, senhoras, a pele nunca ficaria enrugada. And men, you would never lose your hair. E os homens não perderiam o cabelo. It was very different. Era bem diferente. As long as they would eat from the tree of life, Contanto que eles comessem da árvore da vida, there would be no degeneration of the human body. não haveria degeneração do corpo humano. When you get to chapter 3, Quando nós vamos para o capítulo 3, of course you know about the fall. é claro que você sabe sobre a queda do homem. Before Adam and Eve leave the garden, Antes de Adão e Eva deixarem o jardim do Éden, God speaks to them. Deus fala com eles. Let's look down at verse 17. Vamos dar uma olhada no verso 17. And unto Adam he said, Ele diz assim: E Because- Adão disse: Because you have listened to the voice of your wife, Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, and have eaten of the tree which I commanded you, saying, You shall not eat of e it, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, cursed is the ground for your sake. maldita é a terra por causa de ti. In sorrow you shall eat of it all the days of your life. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Eat of the ground. Comer
It's like that. Cursed is the ground, and you shall eat of it. Has you got the same idea? Ok. Where it refers to the ground. Então aqui deixa claro que o solo seria amaldiçoado e comeríamos dele. Verse 18. Então veja o verso 18. Thorns and thistles it will bring forth to you, Espinhos e cardos também te produzirá, and you shall eat the herb of the field. e comerás a erva do campo. Do you know this is the same diet that God gave to the animals? Veja que essa é a mesma dieta que Deus havia dado aos animais. Not exactly the same, Não necessariamente a mesma, ou completamente a mesma. but the Hebrew word is the same. Mas a palavra hebraica é a mesma. The herbs. As ervas. So we don't